No final do século XIX, a Rússia encontrava-se no seguinte panorama: o território era dominado pela monarquia, na qual o imperador, chamado czar, era o líder soberano, apoiado pela classe nobre. Naquela época, a maior parte da população que ocupava o território era formada por camponeses que se encontravam em situação decadente, não somente russos. Formavam o império na região, eram encontrados povos de livres, lisas, etnias, com a industrialização que começou a se desenvolver com a capital estrangeira. A agrária, sociedade do país, começa a passar por dificuldades. Um ano importante na Rússia czarista de então foi 1880, quando foi estabelecido contato entre os intelectuais do operariado russo, com ideias de cunho marxista e socialista, até mesmo anarquistas. Naquele período, os operários do país estavam em péssima situação e eram explorados desta forma: a mistura da situação precária com os ideais marxistas que eram incumbidos na mente dos trabalhadores, deram início às primeiras greves. 18 anos depois surge o Partido Operário Social-Democrata Russo, que apresentava seus integrantes divididos da seguinte forma: de um lado, os bolcheviques, que eram a maior parcela do grupo, e de outro, os mencheviques, que eram a maioria. O primeiro grupo estava sob liderança de uma das figuras históricas mais importantes da história russa, Vladimir, mais conhecido como Lenin. Entre seus planos para o país estavam a revolução do proletariado e a derrocada do governo imperial. Um dos maiores problemas russos era o atraso em que seu desenvolvimento industrial se encontrava longe demais das nações europeias e que não lhe acreditavam força. Na Europa, as maiores forças socialistas jamais imaginaram que o país poderia passar por um progresso revolucionário. Entretanto, este panorama começou a mudar com a nação liderada pelos bolcheviques, grupo que era conhecido por sua disciplina organizada e força de luta. No ano de 1905, a Rússia sofre uma derrota contra o Japão e vê seu regime czarista enfraquecer. Esse foi o primeiro passo para a Revolução de 1905, que apresentou uma série de levantes nacionalistas e vários movimentos graves. A representação por parte do governo monarquista foi violenta e centenas de cidadãos foram mortos, exilados ou presos pelas tropas czaristas em um episódio que ocorreu em São Petersburgo e ficou conhecido como Domingo Sangrento. Com o crescente descontentamento da população, surgiram conselhos de soldados e operários. Estes núcleos organizados foram chamados de sovietes, fundamentais no processo revolucionário que estava por fim.
Faltava alimentos na Rússia czarista, empregos para os trabalhadores, salários dignos e a democracia mesmo assim. Nicolau II jogou a Rússia numa guerra mundial. Os gastos com a guerra e os prejuízos fizeram aumentar muito a insatisfação popular com o czar. Greve de trabalhadores urbanos e rurais espalhavam-se pelo território russo. Ocorriam muitas vezes motins dentro do próprio exército russo. A manifestação popular pediu democracia, mais empregos, melhores salários e o fim da guerra monarca czarista. Em 1917, o governo de Nicolau II foi retirado do poder e assumia Kerensky Menshevik como governo previsório. A Revolução de Fevereiro de 1917, março de 1917, pelo calendário ocidental, que derrubou a autocracia de czar Nicolau II da Rússia. O último czar a governar e procurou estabelecer em seu lugar uma república de cunhado liberal. In the euphoria, soldiers, whose mutiny had helped bring down the Tsar, celebrated with workers. Most people expected elections and an assembly to decide the future. Lenin, leader of the small Bolshevik party, wanted more revolutionary change and his own type of Marxist socialism. First, he built up popular support by promising to end the war, give land to the peasants and power to the workers. In October, the Bolsheviks decided they were ready to seize power. 1917, pelo calendário ocidental, na qual o partido bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, derrubou o governo provisório e impôs o governo socialista soviético. O governo provisório iniciou de imediato diversas reformas liberalizantes, inclusive a abolição do corporal policial e a substituição por uma milícia popular. Mas os líderes bolcheviques, entre os quais estavam Lenin, formados os sovietes, conselhos em Petrogrado e outras cidades, estabelecendo o que a historiografia posteriormente registraria como o poder duplo, o governo provisório e os sovietes. Lenin foi o primeiro dirigente da URSS. Liderou os bolcheviques quando estes tomaram o poder do governo provisório russo. Após a Revolução de 1917, esta sublevação ocorreu em 6 e 7 de novembro, segundo o calendário adotado em 1918, em conformidade com o calendário juliano, adotado na Rússia naquela época. A Revolução eclodiu em outubro. Lenin acreditava que a Revolução provocaria rebeliões socialistas em outros países do Ocidente. Ao expor as chamadas Teses de Abril, Lenin declarou que os bolcheviques não apoiariam o governo provisório e pediu a união dos soldados numa frente em que viesse por fim da Primeira Guerra Imperialista. Primeira Guerra Mundial inicia-se a Revolução Proletária, em escala internacional, que seria fortalecida com a propaganda de Lenin Trotsky. Enquanto isso, Alexandre Kerensky buscava fortalecer a moral das tropas. Com o Congresso de Sovietes de toda a Rússia, realizado em 16 de junho, foi criado um órgão central para a organização dos sovietes, o Comitê Executivo Central dos Sovietes, que organizou em Petrogrado uma enorme manifestação com a demonstração de força. A Guerra Civil Russa foi um conflito armado que eclodiu em abril de 1918 e terminou em 1921. Durante este período, exércitos e milícias de diversos matizes políticos se enfrentaram com o objetivo de implantar o seu próprio sistema, a parte de conflito. Incluíram ex-generais czaristas, republicanos e liberais, os cadetes, o Exército Vermelho, o bolchevique, milícias anarquistas, o Exército Markanov e tropas de ocupação estrangeira. O Exército Militar Vermelho foi o único vencedor do conflito, após o qual foi criado o Estado Soviético, sob a liderança dos bolcheviques. Aproveitando-se do verdadeiro caos em que o país se encontrava, as nações aliadas da Primeira Guerra Mundial resolveram intervir a favor dos brancos, czaristas e liberais.
Tropas inglesas, holandesas e americanas e japonesas desembarcaram tanto nas regiões ocidentais, Crimeia e Geórgia, como nas orientais, a ocupação de Vladivostok e da Síbia Oriental. Seus objetivos eram derrubar o governo bolchevique e que era pela paz com a Alemanha e instaurar um regime favorável à condição da Rússia. Na guerra, mas talvez seu objetivo maior fosse evitar a propagação das ideias comunistas pela Europa Ocidental. Daí a expressão utilizada pelo Georges Clemenceau, primeiro-ministro da França, de cordon sanitaire. No terreno econômico, devido à situação de emergência e pelo próprio empenho revolucionário, o Partido Bolchevique instituiu o comunismo de guerra. O dinheiro e as leis do mercado foram abolidas, sendo substituídos por uma economia dirigida baseada na tributação em gênero sobre os cereais produzidos pelos camponeses. Uma das consequências negativas destas medidas foi a descoragem e o plantio, por levarem os camponeses a sentir que abastaria produzir para sustento de suas famílias, o que resultou em centros urbanos ficarem sem alimentos, provocando um êxodo das cidades para o campo Petrogrado, atual São Petersburgo, e Moscou viram a população reduzir-se pela metade. Estes fatores são contribuídos na conjuntura da Guerra Civil e das intervenções estrangeiras para a fome russa de 1921, uma das maiores mortalidades na Rússia moderna, em que pereceram cerca de 6 milhões de pessoas. Em março de 1921, Lenin adotou a implantação da NEP, Nova Política Econômica, a fim de restaurar a economia e acabar com as desigualdades sociais, a fome e a miséria em toda a Rússia. O objetivo deste texto será abordar a nova política econômica e suas principais consequências para a Rússia socialista. Após o término da Guerra Civil em 1921, a Rússia estava com a economia esfalecida. A busca por alternativas para melhorar a economia russa era o principal assunto na pauta de todos os governos para implantar a NEP. O governo russo permitiu a implantação de práticas capitalistas, admitindo a entrada de capitais estrangeiros que financiaram a fundação de várias empresas privadas no setor do comércio varejista. O comércio atacadista era administrado pelo Estado, sua principal criação de cooperativas era para desempenhar as atividades comerciais tanto no âmbito varejista quanto no atacadista. No campo, a política agrária foi reavaliada. Crescentes cooperativas agrícolas foram formadas e camponeses apoderaram-se das terras que antes pertenciam à nobreza. Durante a Revolução, vários camponeses enriqueceram e passaram a alugar novas terras. A NEP proibiu a nacionalização das empresas nas cidades somente após a deliberação da administração superior e que as fábricas poderiam ser nacionalizadas. A NEP isentou a população das cidades de prestar serviços obrigatórios. A livre circulação da mão de obra foi permitida, suprindo-se o pagamento salarial igualitário e buscou-se a correlação entre o salário e a produção. Outras mudanças estimuladas pela NEP recaíram diretamente sobre a população, como a retirada da água, da moradia e da eletricidade gratuitas, ganhos que a sociedade teve no início da Revolução. Outros serviços gratuitos prestados à sociedade que o governo retirou foram os transportes, os correios e os jornais. Com a morte de Vladimir Lenin, em 1924, promoveu uma intensa agitação política no interior do Partido Comunista Russo. Afinal de contas, qual seria a liderança capaz de prosseguir as conquistas iniciadas em 1917? Nessa época, dois participantes do processo revolucionário disputaram o governo, prestigiando diferentes perspectivas de ações políticas. De um lado estava Leon Trotsky, segundo homem da Revolução com destacado papel militar, do outro Joseph Stalin, secretário-geral do Partido Comunista. Trotsky acreditava que o ideal da revolução deveria ser propagado para outras nações, transformando a experiência russa no início de uma revolução permanente. Em contrapartida, Stalin tinha o objetivo de concretizar o seu governo nas questões internas da Rússia, promovendo o socialismo em um só país, e só depois disso promover a expansão revolucionária em outras partes do mundo. Em 1924, após a Convenção Comunista, os líderes bolcheviques optaram pela proposta de Joseph Stalin. Inconformado, Trotsky começou a apontar as falhas e riscos que o regime socialista oferecia aos processos revolucionários. Em contrapartida, Stalin empreendeu a subordinação dos soviéticos às diretrizes do Partido Comunista. Paralelamente, criou um mecanismo de repressão política com a criação da GPU, política encarregada de combater os críticos de seu governo. Tendo seus poderes ampliados, Stalin prendeu, exilou e executou todos os seus opositores.
queda do governo de Stalin trouxe à tona uma série de transformações que abriu portas para o fim da centralização política promovida pelo stalinismo. No governo de Nikita Khrushchev, várias das práticas corruptas e criminosas do regime stalinistas foram denunciadas. Depois do seu governo, Leonid Brezhnev firmou-se frente à URSS de 1974 a 1982.